Mensagem que salva. Queridos, quando o pastor falou sobre bênção, eu, não foi na faculdade, não foi lendo os livros, foi caminhando com Jesus. Deus abriu meu coração para aprender o que é bênção. E eu vou compartilhar com vocês, de uma forma tão simples que, até uma criança vai guardar isso no coração. Bênção é tudo aquilo que nos aproxima de Deus, que revela o seu coração amoroso, gracioso a cada um de nós. Bênção é tudo aquilo que nos aproxima do Senhor. É tudo aquilo que faz com que o nosso coração se derreta em gratidão, em amor, em esvaziamento de nós para Ele mesmo. A riqueza para um pode endurecer o coração, mas a riqueza para outro pode fazer dele um instrumento para abençoar vidas. Então não é o dinheiro, a riqueza que é bênção, é aquilo que acontece no coração humano, é aquilo que traz a revelação da pessoa de Jesus. Quer saber se a sua namorada é uma bênção? Ela faz com que você se aproxime de Jesus? Ela é um instrumento que incentiva você a estar orando, buscando o Senhor, amando a Deus mais do que a ela? Ou ela tenta roubar o seu coração do Senhor? Quer saber se o seu marido é uma bênção? Olhe para saber se ele te faz tudo possível, se ele ora, intercede para que você se aproxime mais do teu Senhor. Se ele te ajuda a servir, de maneira que o seu fardo fica um pouco mais leve para que você possa se aproximar mais do Senhor. Quer saber se a sua esposa é uma bênção? Olhe nos olhos dela e veja se ela é a sua intercessora, a sua auxiliadora, se ela também favorece você se aproximar mais do seu Senhor e viver todo o potencial do projeto original de Deus para a sua vida, homem. Isso é ser bênção. E os amigos? Os teus amigos te aproximam de Deus ou te afastam do Senhor? Eles te confrontam com a verdade para que o seu coração se arrependa e se aproxime de Deus? Ou eles te iludem, te gabam, te lisonjeiam para que o seu coração se distancie do Senhor? Bênção é tudo aquilo que nos aproxima do Senhor. Amém, queridos? Abra a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 5 para nossa meditação nessa noite. A justificação pela fé e a paz com Deus. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Preste bem atenção, meu amado. Abra bem os seus ouvidos, o seu coração, para ouvir a voz do teu Senhor. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, porque agora nós paramos para ouvir a Tua voz, Senhor. Sabemos das nossas limitações, a minha como comunicador, pregador, a dos meus irmãos que são ouvintes, e pedimos que o Teu Espírito interceda por nós neste momento, Pai, rompendo toda interferência, toda distração, e que o Senhor inspire o nosso ouvir e também o nosso praticar a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amado, quando eu olho para uma pessoa idosa, uma pessoa que entregou seu coração lá atrás, foram anos de caminhada com Deus, algo
chama-me a atenção. Algo me faz com que o meu coração se dilate e queira aprender o porquê que esta pessoa está de pé na presença de Deus, embora passou por tantas situações na sua vida, por tantas lutas, e está nas últimas gotas da sua reserva de energia física. Muitas vezes sem o cabelo na cabeça, muitas vezes corcundo, sabe? Muitas vezes sem energia para caminhar, sem mais a velocidade da juventude, sem mais a tonicidade dos músculos, sabe? A agilidade, aquele vigor da juventude. Mas mesmo assim está glorificando a Deus. Mesmo assim não deixa de testemunhar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. Agora eu vou brincar com o presbítero Fabrício, né? Que Jesus é cheiroso, Jesus é lindo, não é assim? Uma pessoa que caminhou, queridos, ele adquiriu experiências ao longo da sua caminhada, que isso o fortalece. Foram as experiências da sua vida que serviram e servem de concreto no seu coração, de caixaria, sabe, de âncora, para que toda a firmeza, toda a convicção de fé ainda esteja na sua vida. E é maravilhoso encontrar pessoas que caminharam, trilharam o seu caminho no Senhor, e hoje quando abre a boca, quando olha, nós olhamos para os seus olhos, esses olhos brilham de esperança, o seu coração fervilha de desejo de viver, de compartilhar, de servir. Eu penso aqui algumas pessoas que me chamaram muita atenção. Talvez vocês não conheceram. Lá em Paiquerê tinha 2 irmãzinhas de idade, já dormem no Senhor. Mas uma delas era a irmã Lourdes. Quando eu fui trabalhar em Paiquerê, a irmã Lourdes tinha 89. Eu fiquei lá, estou lá até hoje, até na véspera da morte dela, dela subir para o céu, ela tinha 89. Estava meio confusa já, sabe, meio esquecida, não sabia nem a própria idade. Essa irmã, meus queridos, ela caminhava, não é muito distante, quem conhece onde ela morava ali, né, até a congregação de Paiquerê, dá cerca de 1.000 metros mais ou menos, 1 quilômetro. Mas dava certo de passar de carro ali, pegar ela estava lá preparada, sabe, com o seu lencinho na mão, a sua oferta no bolso, tremendo, eu tinha que dar a mão para ela, sabe, mas é uma velocidade, sabe, contando os passos, bem devagarzinho, com as perninhas bem frágeis, né? Mas firme de propósito. Agora, o que me chocou o coração é que todo domingo de ceia, ela fazia questão de ir. E quando é um dia, o pastor Gésio, esqueci dela. Ou eu fui de moto, eu não sei, não peguei ela na casa dela. Quando eu estava terminando a mensagem, meus irmãos, terminando o culto, avistei a irmã Lourdes chegando na igreja. O meu coração foi ao chão. Eu falei, meu Deus, esqueci da irmã Lourdes. E ela veio caminhando sozinha até a igreja. E eu estava quase dando a bênção apostólica, impetrando a bênção, e a irmãzinha chegou lá na porta da congregação. Frágil, sozinha, ninguém da sua casa servia ao Senhor, pelo contrário, muito sofrimento, muita droga, muito álcool, muito desprezo, parentes tomando posse da aposentadoria dela e desviando os fins para outros fins. Que situação! Mas a irmã Lourdes me ensinou muita coisa, firmeza de propósito, uma esperança, uma alegria por servir o Senhor. E outra irmã foi a irmã Josefa. Alguns de vocês conheceram a irmã Josefa. Mas a irmã Josefa também, ela tinha um problema no joelho. Fizemos uma vaquinha um tempo atrás. Muitos irmãos aqui ajudaram na vaquinha, sabe, para ajudar a cirurgia da irmã Josefa. Mas, meus queridos, com uma dor terrível no joelho, ela ia se arrastando. Sabe quando a cartilagem do joelho desgasta? Que fica osso com osso? Só de pensar já dói. Mas a irmã Josefa não perdia o culto de ceia, não perdia os cultos. E quando ela não conseguia ir, porque travava o joelho, quando eu ligava ou encontrava ela a próxima vez, ela estava lamentando, ô pastor, me desculpa, olha, mas não deu para ir. Amados, a nossa caminhada na fé, nós encontramos
o derramar da graça de Deus em nossas vidas. O tema central desse texto aqui é a graça de Deus. Paulo ele começa dizendo o seguinte, que nós fomos justificados mediante a fé. Justificação mediante a fé. O texto justificação nós já conhecemos muito aqui, demais da conta, né? O termo justificação. Mas imagina você, toda a sua dívida que você tinha para com Deus. Jesus vem, morre na cruz e oferece o pleno perdão por todos os seus pecados. O profeta Isaías fala que o que nos faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Vamos lembrar o texto? Isaías 59? Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir vocês. Mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que as suas mãos não atuem, ou seus ouvidos não vos ouçam. Então, quando nós pensamos que todos nós fomos totalmente perdoados, justificados pela fé em Cristo Jesus, meu amado irmão, eu não sei você, mas na pandemia, eu me enrosquei com cartão de crédito, a minha dívida foi para mais de 40 mil reais. E quem gosta de andar certinho com as coisas, eu não dormia, por quase de 40 mil reais. Não podia trabalhar fora, do nada, né? Todos ficaram isolados aqui, lembram? No auge da pandemia. E eu falei assim, meu Deus, foi uma aflição tão grande no meu coração, na minha mente, e pessoas ligando 2, 3 vezes por dia, e eu explicando a situação, meu jovem, minha jovem, é o seguinte, eu quero pagar, mas não tenho condição. Eu não tenho condição de pagar isso, porque eu não quero, porque não tenho mesmo. Até o momento em que uma moça do telemarketing lá, que me ligou cobrando, foi meio maldosa comigo. Tudo bem, se o senhor não quer pagar, nós vamos entrar com processo. Aí fez um monte de ameaça. Eu chamei alguns amigos, né? O pastor Mário, por exemplo. O pastor Mário me aconselha aqui. Eles estão me ameaçando de tirar aquilo que eu tenho, que não é muita coisa. Mas pensa numa aflição. Mas Deus, queridos, pedi oração para alguns irmãos, alguns amigos, orei, falei, Deus, está aqui a situação. Quando chegou 1 ano e meio depois dessa situação, ainda na pandemia, meu amado, veio a notícia, a sua dívida vai ser quitada por 2 mil reais. Aí eu falei assim, meu Deus, mesmo assim eu não tenho. E Deus preparou os 2 mil. Mas quando eu rasguei aquele extrato, aquele boleto, quitando aquele cartão, meus irmãos, pensa numa alegria. Mas eu estou falando, compartilhando com vocês, uma bênção de dinheiro, pouco, sabe? Muito pouco, uma dívida muito pouca. Agora, quando nós pensamos que toda a nossa dívida para com Deus, nós jamais iríamos nem começar a quitar. Muito pelo contrário, nem condições de fazer uma proposta para Deus nós tínhamos. Nem para chamar para negociar. Porque nós somos tão pecadores, tão miseráveis, né? Éramos tão distantes de Deus, tão separados, que até essa mediação precisou dele vir fazer essa negociação, dele vir em pessoa na cruz e rasgar o nosso escrito de dívida, que era contra nós mesmos. Então o nosso coração, meu amado, deve transbordar de gratidão pelo simples fato de agora, em Cristo, nós termos paz novamente com o Senhor. É isso que o texto está dizendo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso é pouca monta para você? O que é ter paz com o Senhor? O que é ter paz com Deus? Meu amado irmão, essa paz com Deus nos dá acesso novamente ao coração do nosso Pai espiritual, do nosso Criador. Nós temos agora a ousadia, como diz o escritor aos Hebreus, portanto agora o véu foi rasgado de cima a baixo, entramos com confiança na presença de Deus, lá no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, para quem não sabe, era um lugar que uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar. Mas antes disso, ele tinha que fazer um sacrifício por ele, para o perdão dos seus pecados e entrar. Mas se tivesse alguma coisa mal resolvida com Deus, a história diz que ele morria fulminado lá, dentro do Santo dos Santos.
Precisava amarrar uma corda no pé do sumo sacerdote. Os sininhos que ele tinha das suas vestimentas sacerdotais, era para isso. Se Deus se manifestava lá, se ele tremia com a presença de Deus, a glória de Deus, o sino chacoalhava. Opa, Deus aceitou ele. Está em paz com Deus. Deus está aceitando ele. Mas se o sininho ficasse em silêncio, meu amado, os outros sacerdotes auxiliares tinham que puxar o corpo dele para fora, porque morria. Ao mais pequeno deslize, desconcerto, morria. E hoje nós temos a paz com Deus, mas uma paz que revela que mesmo nós, com toda a nossa dívida perdoada, nós ainda cometemos pecado, não é verdade? Continuamos sendo pecadores. Mas a graça de Deus nos aceita mesmo com esses pecados, depois de toda a dívida paga. Por quê? Porque a dívida que o Senhor pagou na cruz também inclui as dívidas do presente e as do futuro. Basta nós acreditarmos naquilo que João diz na sua primeira carta ao João, lembra? Mas se nós confessarmos os nossos pecados, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós, lembra? E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a salvação, a graça que nós recebemos de Deus, meu amado irmão, minha querida irmã, é pleno. Somos totalmente, plenamente aceitos por Deus por causa da graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, quando nós caminhamos, temos que ter em lembrança, filhinhos, o mesmo apóstolo escrevendo, essas coisas eu escrevi para vocês não pecarem, mas se vocês pecarem, o advogado está intercedendo por nós. Mas quando nós pensamos assim, maravilha, isso é motivo para a gente celebrar para o resto da nossa existência, é verdade. Mas o texto continua, mediante também a esta graça, a qual nós estamos firmes, versículo seguinte aqui, o 2. E por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Diz respeito a algo futuro. Esperança diz respeito a algo que vai acontecer. Aquilo que nos espera. Com o nosso passado, o nosso presente está resolvido por esta graça maravilhosa. Mas essa graça também faz com que a gente se glorie naquilo que está aguardando a cada um de nós. Como diz Paulo aos Romanos, a própria natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A própria natureza geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus sobre a terra, mas principalmente com a volta de Cristo, a volta gloriosa do nosso Senhor. Já foi falado aqui, parece que foi tudo combinado, né? Não tive acesso com o pastor Daniel. Mas, queridos, o que nos aguarda no futuro? Você faz ideia? Será que o nosso coração consegue, pelo poder do Espírito Santo, vislumbrar qual é a esperança do cristão? Qual é a glória de Deus que será manifestada em nossas vidas? O apóstolo Paulo diz uma certa vez, em uma das suas cartas, falando o seguinte, olha, eu sei que toda tribulação presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E olha que ele sofreu, hein? Sofreu naufrágio, sofreu traição, sofreu abandono, sofreu perigo de morte várias vezes, açoite 3 vezes, perigo entre os patrícios, perigo entre os gentios, perigo entre os pagãos. A cobra picou a mão dele, foi jogado no calabouço, numa cela, preso 2 vezes, no mínimo 2 vezes, segundo o livro de Atos. E o final da sua vida foi a decapitação. Foi a cabeça sua separada do seu corpo. Mas na véspera da sua morte ele pôde dizer, eu sei que a minha vida agora está sendo derramada como libação, mas de agora em diante, só me resta esperar a coroa de vida eterna que Jesus Cristo me dará naquele dia.
firmeza, meus irmãos. Mesmo que custasse a morte, a vida dele, mesmo que custasse a cabeça separada do corpo, nosso irmão apóstolo Paulo tinha uma convicção de quem o chamou para essa caminhada, de quem fez a proposta de justificação, de quem conduziu ele por mais de 30 anos no seu ministério. Ele faleceu por volta dos 62 anos de idade. Mas, irmãos, por onde ele passava, ele enriquecia as pessoas, sem nenhum dinheiro no bolso. Por onde ele passava, ele diz na sua carta aos Coríntios, por onde ele passava, ele fortalecia os joelhos vacilantes. Por onde ele caminhava, semeava a semente do Evangelho. E todos aqueles que guardaram essa semente do Evangelho, seguiram as mesmas pisadas do apóstolo Paulo. Porque ele também estava seguindo essas pisadas de quem? Lembra? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Ele chamava a responsabilidade, meu amado, para si, dizendo para a igreja de Coríntios, para todos nós também, no século 21. Olhem para a minha vida e me imitem. Não porque eu sou bom e perfeito, não porque eu sou catedrático, porque eu sou inteligente e sábio, mas me imitem porque eu estou imitando a Cristo. O nosso Senhor deu exemplo do que é viver para agradar a Deus, para fazer a vontade do Pai. E o que aconteceu com o nosso Senhor, meu amado irmão? Pelo mínimo 3 vezes tentaram arrebatar ele para fazer ele rei, né? Lembram? Ele saía de fininho, não queria glórias humanas, não queria reconhecimento dos homens. O tempo todo na vida de Jesus, nosso Senhor, ele quis fazer a vontade do Pai, custasse o que custasse. Em todo momento esvaziando-se de si, para que a vontade de Deus Pai fosse cumprida na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, a graça de Deus também, além de nos preparar para o futuro, abrir nossos olhos no presente e fazer com que o nosso coração se regozije, se glorie na glória de Deus, a graça de Deus também, no terceiro momento nesse texto, nos habilita a passarmos pelas tribulações. Faz parte da salvação também. Faz parte da salvação o total perdão, a intercessão de Cristo, embora nós somos pecadores, nós sendo pecadores, a graça de Deus também nos habilita a olhar para o futuro e ter uma esperança maravilhosa na glória de Deus. Mas no tempo presente, meu amado, a graça de Deus também nos habilita a passarmos por tribulações. O que é tribulação? Quando eu era jovem lá em São Paulo, nós brincávamos com os jovens que aprontavam, né? Nós chamávamos, seu atribulado, né? Seu atribulado, só que não tem a conotação legal, né? Era seu bagunceiro, não tinha essa conotação, mas tribulação, meu amado, na língua original significa esmagar. Na língua original significa literalmente prensar, imprensar. A mesma ideia dos grãos que vão para o moinho, a mesma ideia das azeitonas que vão para a prensa, para a pedra do azeite, trilhado, macerado e pressionado, para que saia da farinha, para que saia do trigo farinha, e para que saia da azeitona o azeite. Queridos, o que isso significa em nossas vidas? Passarmos por tribulações, que a graça de Deus também nos capacita a passarmos por tribulações. A tribulação, meu amado, tem um efeito pedagógico em nossas vidas. A tribulação não é para nos destruir, é para nos mostrar que tudo nós dependemos do Senhor. Não é tribulação para mim uma dificuldade que eu domino. Não é uma tribulação para mim uma situação que eu tenho condições. Mas lembra da minha dívida? Do meu cartão? Se eu tivesse lá 1 milhão na minha conta, seria uma tribulação? Seria um aperto para mim? Não. Assinaria o cheque, olha esse cheque, coisa do passado, né? Mandaria um pix lá para o meu do cartão, pagaria na hora. Mas naquele momento, o que eu fiz quando não estava em minha posse, em minhas condições? Meu amado, fui chorar aos pés do Senhor. Fui clamar a Deus. Fui pedir ajuda para os amigos. Fui recorrer a um ombro amigo.
fui chorar, e diante da ameaça de perder as poucas coisas que o Senhor nos deu, que é muita coisa, né? Que eu já fui muito mais pobre do que sou hoje, mas tudo que Deus deu é uma alegria ter, porque veio nas mãos do Senhor. Então, naquele momento em quando essa tribulação surgiu na minha vida, fui para os pés do Senhor, fui orar, fui buscar ajuda, quebrantar, me humilhar. A tribulação, meu amado, serve para tirar a casca, lembra a conotação do significado na língua original? Serve para tirar a casca do trigo, para que aquilo que é essência, aquilo que traz vida, aquilo que alimenta, seja partilhado, seja comido, seja ingerido. Deus muitas vezes causa-nos ou permite-nos passar por tribulações para que a nossa vida reflita o verdadeiro valor do Evangelho. Se eu tivesse condições de dar conta da minha própria vida, eu ia lá e ia resolver a situação, mas jamais aprenderia o socorro misericordioso do Senhor. Jamais iria orar, jamais iria buscar ajuda com os amigos. Mas naquele momento fez com que o meu coração se quebrantasse e que eu encontrasse amor nas pessoas que estão perto de mim, que se compadeceram de mim naquele momento, me orientaram juridicamente, me ajudaram em oração, profetizaram palavras: calma, o Senhor tem um controle de todas as coisas, Deus está sobre a sua vida, me acalentaram o coração. Então, quando nós passamos por tribulação, meus amados, sai a casca, sabe? Sai aquilo que é duro, a nossa aparência de força, sai aquela prepotência, sabe? Está tudo bem? Não, está tudo bem. Está tudo bem mesmo, meu irmão, minha irmã? Não, glória a Deus, inabalável. Uma estrutura inabalável porque eu sou forte e sou espiritual, e porque eu conheço a Bíblia de capa a capa, e Deus está comigo. Só aparência humana, igualzinho Pedro, valente por fora, mas quando a situação apertou para ele, negou o Senhor 3 vezes. Na última ele chegou praguejado, o nosso Senhor. Se Deus não trabalhar o nosso coração, meu amado, a gente não é diferente de Pedro nem um pouquinho. Se não vier a tribulação para nos causar a experiência perseverança, todos nós nos afastamos do Senhor, porque o nosso coração é corrupto. Se Deus nos der uma bênção que nós estamos preparados para ela, essa bênção não será bênção, nos afastará do Senhor. Se o nosso coração não for trilhado, triturado, amassado, e nós não venhamos reconhecer intimamente quem é Cristo, quem é o Senhor e quem nós somos, Ele não pode dar mais nem um centavo na conta, porque o nosso coração se afasta dele. Não pode nem tirar uma enfermidade de uma vez só, porque se tirar de uma vez só, é perigo a gente sair do hospital e ir para a balada, e gastar com a nossa vida. Mas muitas vezes a tribulação, Deus trata também de forma escalonada, de pouquinho. Deus tem que curar a nossa vida e responder às nossas orações devagar. E isso torna-se uma tribulação para nós. Às vezes nós oramos a Deus há tanto tempo, há tantos anos, mas é justamente por isso, porque se Deus responder na hora, mas na hora, o nosso coração não se curva, a nossa mente, o nosso coração não se curva, não se dobra diante do senhorio de Cristo. Então a tribulação, meu amado, ele tem um efeito para produzir perseverança, diz o texto. Perseverança. E o que é perseverança, meu amado? Não é justamente aquele estado interior em que a pessoa não desiste? Aquela consciência de que, mesmo estando em tribulação, o Senhor está no controle de todas as coisas e por isso eu vou confiar nas mãos do meu Senhor? E por isso eu vou esperar pela sua resposta, ainda que me custe a vida? Não foi isso que o patriarca Jó disse no seu livro? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se colocará de pé sobre essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, o nosso coração precisa entender
precisa se embebedar dessa graça. O nosso coração precisa entender que o Evangelho não é só bênçãos, respostas. Nosso coração precisa entender que o Evangelho é primeiramente poder na vida daquele que acredita, como diz o apóstolo Paulo. E esse poder atua em nós, mudando o nosso coração de pedra em coração de carne, arrancando de nós esse espírito, sabe, que nos guia, mas colocando o seu espírito dentro de nós, fazendo com que o nosso coração seja um coração ensinável, um coração amável, um coração em que diz o texto que nós lemos em Jeremias 31, em que agora as Escrituras não estão mais fora de nós, mas Deus agora entalha a sua palavra nas tábuas do nosso coração. Aí nós deixamos de ser religiosos, deixamos de carregar as tábuas da pedra da lei, sabe, debaixo do braço. E essa lei passa a ser inscrita pelo Espírito de Deus dentro dos nossos corações. Aí faz sentido ler as Escrituras com outro olhar, de uma outra perspectiva. Aí faz sentido você abrir mão do seu lazer e vir para a casa de Deus para adorá-lo. Aí faz sentido você gastar poucos minutos do seu dia, de 24 horas, simplesmente para invocar esse Deus, para ter um relacionamento amoroso com Ele, conhecer mais o coração do teu Pai espiritual, louvado seja o nome do Senhor, para que você tenha intimidade com Deus, não mais por obrigatoriedade, por peso, por medo de ir para o inferno, porque a sua dívida foi paga graciosamente, essa graça está sobre a sua vida, 24 horas por dia. Essa salvação maravilhosa, ela é garantida não por homens, não por pastores, por religiões, mas pela pessoa de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E foi Ele quem disse lá em Mateus 28, 20, que nós conhecemos: eis que eu estou com vocês todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Glória a Jesus. Compreende, meus queridos? Essa graça não é para nos tornarmos utilitaristas de Deus. Quando eu estou com um problema, corro para os pés do Senhor. Não. Essa graça é para nos ensinar também a crescermos nas tribulações, a nos quebrantarmos diante das lutas, e fazer com que o nosso coração confie exclusivamente no Senhor, a quem a nossa vida pertence. Fomos comprados por um altíssimo preço, não somos mais nossos. Se você pensa que você tem o domínio sobre a sua vida, o Evangelho precisa entrar no seu coração. Se você pensa ainda que você pode fazer alguma coisa para agradar a Deus, você não entendeu ainda o papel da graça de Jesus. Se você ainda pensa que você vai resolver as questões da sua vida, você ainda não conheceu Jesus como Senhor, como Deus, o Deus que te sara, o Deus que te cura, o Senhor que te orienta nas tribulações, o Senhor que manifesta o seu poder derrotando, desbaratando os seus inimigos, o Senhor que te liberta, o Senhor que faz do seu coração a sua própria morada e habitação. Amados, a graça de Jesus, ela é muito mais profunda do que a nossa mente consegue imaginar. Mas, através do Espírito Santo, à medida que nós caminhamos com Jesus, o próprio Espírito vai iluminando a nossa mente, a nossa consciência, de tal maneira que quando nós chegarmos no final dessa caminhada, sem força física, cabelos brancos, ou de repente sem os cabelos, lá na frente, nós seremos igualzinho o apóstolo Paulo, não temendo nada, não temendo os inimigos. E se for propósito de Deus fazer qualquer um de nós mártires, será uma alegria, sabe por quê? Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, temos uma promessa em meio às provações e em meio às tribulações. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Um irmão que achar, por favor, meu querido. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Qual é a promessa de Deus em meio às tribulações?
as provações. Quem estará conosco? Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei à hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu vou ler novamente, queridos, preste atenção. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu, disse Jesus, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Meu amado, é a presença de Jesus em nossas vidas. Se nós guardarmos a palavra da perseverança dele, o evangelho do Senhor, o que for para acontecer comigo e com você, Jesus estará conosco, nos guardando, dando firmeza. Eu encerro essa mensagem com um testemunho de um teólogo do século passado, chamado Karl Barth. Ele foi perseguido no regime nazista, e tem filme na internet de graça, o filme é excelente. E ele acabou caindo numa conspiração contra os nazistas. E um teólogo brilhante, um pastor brilhante de uma congregação lá na Alemanha, ele fez de tudo para atrapalhar o avanço do mal dos nazistas, mas foi pego, traíram ele. E no momento da sua execução, quase acabando já o domínio dos alemães, mas Deus permitiu que ele fosse enforcado. E no filme retrata muito bem essa cena. Um frio tremendo, neve lá na Alemanha, um frio inverno na Alemanha terrível, parece um freezer. A forca estava preparada para ele. O seu algoz, soldado, faz ele tirar toda a sua roupa. E ele começa a tremer. O soldado ri e diz assim: ué, pastor, parece que você está tremendo. Ele olha bem firmemente, tira o seu óculos, olha para o soldado e diz: é apenas o frio. E vai para a forca. E é enforcado. Numa firmeza de fé, Deus assistindo ele nos últimos momentos da sua vida aqui na terra. Tremeu apenas o frio, isso é natural. Mas foi firme no seu testemunho do Evangelho de Jesus na sua vida. Que Deus assim possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. Que assim a graça de Jesus se expanda na sua vida, na sua mente. E que ela te prepare para crescimento, para amadurecimento, para que você encontre a firmeza, encontre e tenha perseverança e esperança de tudo aquilo que te aguarda em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Se levante, vamos orar. Mensagem que salva.